Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. É uma alegria enorme ter você aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 4 estratégias de Satanás para tentar distrair o povo de Deus. Tiago, como assim? Não entendi. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O inimigo de Deus, ao longo dos séculos, tem usado essa estratégia poderosa para tentar tirar você do foco principal, que é Jesus Cristo, que é o céu, que é a palavra de Deus. O inimigo de Deus tem tentado tirar o povo de Deus desse foco. E ele tem usado 4 pontos estratégicos para tirar o teu foco. E a gente vai conversar exatamente sobre isso. Quais são esses pontos? E o que eu preciso fazer para me proteger contra isso? Mas antes de a gente começar a falar, eu preciso te fazer um pedido. Se você está vendo hoje e ainda não é inscrito no canal, então o que está faltando para você se inscrever? Clica lá no botão de inscreva-se, se inscreva no canal. Ativa lá o sininho. Se você ainda não está inscrito, ativa o sininho. E que você vai ser notificado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. E compartilha, querido, querida. Compartilha essa mensagem com quem precisa. Vamos povoar o céu, vamos pregar sobre a palavra de Deus para as pessoas que estão perdidas no mundo. E eu tenho certeza absoluta de que essa palavra ela vai transformar a nossa vida. Amém? Então vamos lá. O verso que eu quero começar a ler com você, que é o texto base para o que a gente vai trabalhar nesse momento, está em Romanos, o capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. É o texto-chave. Olha o que ele vai dizer aqui. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Até aqui. Eu quero destacar para você o que ele coloca no versículo 11, dizendo que estamos em um sono. Ele fala que nós temos que despertar desse sono. Isso me chama a atenção, o primeiro verso me chama a atenção, porque o apóstolo, quando escreveu isso aqui, ele sabia muito bem do que ele estava dizendo. Porque grande parte da dificuldade que o mundo da época dele vivia é parecido com a dificuldade que o mundo da nossa época vive. As pessoas estão dormindo. As pessoas estão perdidas lá fora. As pessoas não têm noção da enrascada que elas estão se metendo, do perigo, das armadilhas que o inimigo tem colocado na vida delas ao longo dos seus dias. E o nosso principal objetivo como cristão é avisar isso para eles. O apóstolo já falava sobre isso no livro de Romanos. Era uma dificuldade daquela igreja. E perceba que é uma dificuldade, como eu disse, também da nossa igreja, uma dificuldade também da nossa sociedade. Porque muitos estão dormindo e precisam acordar. O inimigo de Deus, ele tem tentado fazer com que o povo perdesse o foco principal, a importância maior de ser um cristão, que é olhar para aquilo que mais importa. Jesus é o que mais importa, a palavra de Deus é o que mais importa. E ao longo desse tempo a gente tem discutido um pouco assuntos que não têm relevância nenhuma espiritual para mim e para você. Assuntos que, de alguma forma, não vai levar a gente para o céu. E assuntos que precisam ser tratados, são pontos importantíssimos que definem a minha salvação e a sua salvação. A gente tem tentado pular, a gente tem tentado transformar em algo assim muito superficial, porque o inimigo tem feito isso na cabeça do povo. E hoje a gente vai trabalhar essas estratégias que ele tem usado. Tá? Primeiro ponto que eu quero destacar com você, e aqui a gente começa às 4. Primeiro ponto, você vai abrir lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Eu gosto desse verso. E aqui começa o primeiro ponto aqui das estratégias que o inimigo usa para tentar te distrair. Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, o capítulo é o capítulo 1 e o versículo 14. Olha só o que Salomão vai dizer. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14 diz assim: Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Primeiro ponto que eu destaco aqui é o aumento da atividade diária.
Você já percebeu que a gente tem tentado correr de um lado para o outro para conseguir as melhores coisas para a nossa vida? Já percebeu que a gente acorda cedo, que a gente pega ônibus cedo, que a gente chega cedo no trabalho, passa o dia inteiro trabalhando e depois vai para a faculdade e quando chega à noite? Eu, na minha época de faculdade, eu tinha essa dificuldade. Eu ia para o trabalho, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade, estudava à noite, chegava em casa 10, 11 horas da noite e os filhos esperando. E eu não podia entrar em casa porque eu ainda tinha que repassar a matéria do dia dentro do carro. E eu me lembro até hoje da cena das crianças batendo na porta, querendo que eu abrisse o carro para poder falar comigo. E eu meio que fingindo que não estava vendo porque eu precisava estudar. E aí a gente vê que a nossa vida tem se envolvido nisso, é um ciclo. A gente acorda de manhã e corre, e pega ônibus e aquela coisa toda. A gente tem sobrado muito pouco tempo para a gente fazer a obra de Deus, para a gente fazer aquilo que mais importa. Perceba que o aumento da atividade diária, ele tem tirado o tempo valioso que nós devemos dedicar à palavra de Deus, dedicar ao Senhor Jesus. Corremos atrás de coisas que talvez nós nem precisamos. Eu gosto de uma frase que o Will Smith usa, que ele fala que nós gastamos um dinheiro que nós não temos para comprar aquilo que a gente não precisa, para impressionar pessoas que nós não gostamos. Como é que tem sido a tua vida nesse ponto? Será que você é aquele tipo de pessoa que tem 3, 4 trabalhos, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana e não tem parado para ver os seus filhos crescerem? Você está trabalhando tanto que não tem tempo nem de abrir a palavra de Deus para ler. Não tem tido tempo nem de orar. E tudo isso acontece porque nós nos envolvemos dentro de uma ideia louca, mundana, de que a gente precisa consumir, que a gente precisa comprar, que a gente precisa correr atrás, que a gente precisa... Quando, na verdade, nós precisamos tão somente, em primeiro lugar, entregar tudo que nós temos nas mãos de Cristo. Fazer primeiro a vontade de Deus, ter o nosso relacionamento pessoal com Cristo logo pela manhã. Isso, e as atividades diárias têm tirado isso de nós, porque é colocado na nossa cabeça, de alguma forma, de que nós precisamos consumir o tempo todo, mudar de celular, mudar de carro, mudar de roupa, mudar de casa, e a gente é induzido a correr atrás disso, quando na verdade o que nós mais precisamos é dedicar um pouco mais do nosso tempo ao Senhor Jesus. É ler um pouco mais a palavra de Deus. É estudar um pouco mais aquilo que Deus espera para mim. Porque isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa. Então, em primeiro lugar, o que o inimigo tem colocado para tentar distrair a gente é o aumento da atividade diária. Talvez você se encontre nessa situação hoje. Está perdendo tanto tempo correndo atrás do vento, como disse Salomão, que tem se esquecido de se dedicar um pouco mais às coisas de Deus. Quer fugir dessa cilada, em primeiro lugar? Para de correr atrás do vento. É claro que eu não estou dizendo para você que tem que parar de trabalhar, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que a vida não é só pagar boleto. A vida não é só ficar fazendo relatório. A vida não é viver com medo, com que você não vai conseguir comprar. Que você não vai conseguir viajar para aquele lugar porque você está entrando na rede social, está vendo todo mundo postando que está viajando e só você que não viaja. Entenda que tudo isso é legal, é importante, mas nada disso é mais importante do que o tempo que você precisa dedicar às coisas de Deus e à palavra de Deus. Quer fugir das ciladas do inimigo? Em primeiro lugar, entrega tudo nas mãos de Deus, dedica um tempo nas mãos de Deus. Um tempo do seu dia. Palavra de Deus. Segundo ponto. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz lá. 2 Timóteo, capítulo 2. O verso que você vai ler é o verso 23. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz.
e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engrandam contendas. Vamos lá. Segundo ponto que eu quero destacar para você aqui, que é uma distração que o inimigo usa para tentar fazer com que você não olhe para aquilo que mais importa. São 4. O primeiro é que você é o aumento da atividade diária. A segunda distração é distração com coisas fúteis. Tiago, como assim? Não entendi nada. É isso aí. Primeiro, o inimigo quer tentar te distrair aumentando as suas atividades diárias. Segundo, ele quer fazer com que você se distraia com coisas fúteis, ou seja, coisas que não têm importância, não têm interesse. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? Sabe o que está escrito aqui no livro de Timóteo? Que nós devemos repelir questões insensatas e absurdas, porque isso só engranda a contenda. Sabe o que ele está querendo dizer? Para de ficar discutindo coisa que não vale de nada. Eu fico vendo, às vezes, na rede social, a gente entra, a gente discute assuntos de política e aquela coisa toda, e eu vejo irmãos brigando, parando de se falar. Olha, eu ainda vou contar um segredo, agora para você. Um dos principais motivos de eu ter criado esse canal é exatamente por conta disso, porque a gente, às vezes, discute mais coisas que no mundo, política, time de futebol e essas coisas, do que a palavra de Deus. A gente abre as redes sociais e o que mais nós vemos é discussões de coisas fúteis, coisas que não levam a lugar nenhum. Eu tenho um amigo que diz que se nós pregássemos sobre a palavra de Deus da mesma intensidade que nós pregamos sobre política e futebol, Jesus já teria voltado. Queridos, vamos parar de ficar perdendo tempo com coisas fúteis. Nós precisamos colocar na nossa mente aquilo que mais importa. A pregação do evangelho é o que mais importa. Cristo é o que mais importa. Talvez você está vivendo a sua vida preocupado com um monte de coisa e está se despreocupando com aquilo que você deveria se preocupar, que é com a tua vida espiritual, que é aquilo que pode levar você para o céu. Talvez eu estou falando para alguém que se sente perdido. Vive uma vida aí perdido no mundo, sem esperança, sem saber o que vai fazer. Chateado com o que ouve todos os dias na TV, com o que lê todos os dias nas redes sociais. Você não precisa andar assim. Abandona essas discussões fúteis da sua vida e começa a se concentrar naquilo que mais importa. E eu digo para você hoje, querido, querida, que está me ouvindo, que se sente perdido, que aquilo que mais importa para você é Deus. Deus pode transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa melhor. Só que o inimigo de Deus está fazendo a gente discutir coisas que nós não deveríamos. Ele está fazendo a gente perder o nosso foco. Então, queridos, o segundo ponto que eu destaco é parar de perder o foco naquilo que mais importa. Ou melhor, parar de ficar olhando para as coisas fúteis. Olha para aquilo que mais importa. Deus, Ele quer o melhor de você, Ele quer o teu foco naquilo que Ele pode fazer por você. Só que o inimigo de Deus, o que Ele quer? Ele quer fazer você desviar a sua atenção. Então, em segundo lugar, distração com coisas fúteis é aquilo que o inimigo está usando para tentar distrair você. Em penúltimo lugar, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, o capítulo 12. Eu gosto desse verso. É talvez um dos versos bíblicos que eu mais gosto aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo que você vai ler, o versículo 10. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O terceiro ponto que eu destaco para você, que o inimigo tem usado para tentar distrair você, são os problemas e as tribulações. Eu já até falei sobre isso aqui no canal e eu vou repetir. Problema e tribulação não serve para acabar com você. O inimigo tem colocado na tua cabeça e tem tentado colocar na minha, na cabeça de outros, de que se você está passando pelo vento é porque Deus não está contigo. Se você está passando por dificuldades é porque Deus não se importa com você. E eu digo para você que isso não é verdade.
A palavra de Deus diz que o servo não é maior que o seu senhor. Você não pode viver nesse mundo de pecado e achar que o seu senhor vai liberar você de todos os problemas do mundo. Ei, aqui ó, olha para mim aqui ó. O dia que Deus acabar com todos os problemas da sua vida, você não estará mais aqui, você estará no céu. Você não pode viver nesse mundo achando que os seus problemas vão acabar, todos eles vão acabar. Cristo nunca prometeu isso para você nem para mim. Cristo nunca disse para você de que você não passaria por problemas aqui nesse mundo, nunca. Eu fico preocupado quando eu olho por aí e vejo aqueles slogans para você parar de sofrer, se você aceitar Jesus, que você vai ter uma vida melhor, se você... Queridos, não necessariamente a vida melhor que ele oferece para você é a tua vida espiritual. Porque Cristo, ele se preocupa com essa vida nossa aqui, mas ele se preocupa muito mais com a tua vida espiritual, com a tua salvação. Ele se preocupa muito mais em levar você para o céu, para que você viva de maneira eterna. Isso tudo que nós temos é carne, isso um dia vai acabar. O que ele oferece para você não é uma terra prometida, mas o céu. Ele quer levar você para o céu, ele quer trazer você aqui para a terra renovada, sem pecado, sem mácula. É isso que Jesus oferece para mim e para você. É essa a preocupação. Então, as dificuldades desse mundo são questões inerentes ao pecado. Por conta do pecado que nós cometemos, nós estamos vivendo a dificuldade que nós vivemos hoje. Mas isso um dia vai acabar. Cristo virá para acabar com o pecado e acabar com as tribulações do mundo. Agora, não encare as dificuldades de que você vive hoje como algo que vai acabar com você. Não. Isso é uma ferramenta que está na mão de Deus e está aperfeiçoando você. Você está virando uma pessoa melhor. Você está virando um ser humano melhor. Você está aprendendo. E ninguém aprende na zona de conforto. Não existe crescimento em zona de conforto. O crescimento ele acontece quando você passa por dificuldades, quando você luta e quando você conquista. Então não encare os problemas como algo que vai acabar com você, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você pare. Ele quer que você desista, ele quer que você desanime. Porque ele entende que se colocar na tua cabeça que os problemas e as tribulações vão acabar com você, você vai achar que isso é a culpa de Deus, que Deus deveria te livrar de todos esses males, quando na verdade Deus te promete isso, mas te promete te livrar disso quando ele voltar para te levar para o céu, tá? E em último lugar, eu encerro aqui. O quarto ponto que o inimigo de Deus usa para tentar te distrair são as preocupações e a ansiedade. Preocupação e ansiedade. Abra aí a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Esse verso lindo também é muito lindo. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, o verso que você vai ler é o versículo 6. Olha o que diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Muito bem. Olha o que o apóstolo está dizendo. Para você não andar ansioso por coisa alguma. O que é ansiedade? O que provoca ansiedade? A ansiedade é quando você projeta a sua mente em coisas que você ainda não viveu. Você começa a criar situações não vividas e você começa a se angustiar por essas situações que você criou e que você ainda não viveu. Exemplo. Ai, queria tanto um salário melhor, queria tanto comprar um carro, e o carro que eu queria é assim, mas o meu salário hoje é assim, eu não vou ter dinheiro para comprar. E você começa a ficar angustiado com aquilo. Porque você tá andando na rua, você vê as pessoas usando aquele carro que você quer comprar, aquela roupa que você quer vestir, viajando para aquele lugar que você quer viajar, só que hoje a sua condição não permite com que você faça isso. E você fica tão chateado com aquilo, você já se vê naquele lugar, você já se vê dirigindo aquele carro, você já se vê vestindo aquela roupa. Você cria essa imagem na sua mente e como você entende que hoje a sua realidade te impede de alcançar aquilo que você está almejando, isso te deixa ansioso e a tua mente começa a ficar chateada com isso. Sabe, e isso gera a ansiedade, e isso é um caminho
perfeito para você entrar num processo depressivo. Porque o inimigo tem tentado colocar na tua cabeça de que você tem que conseguir tudo, você tem que conquistar tudo, você tem que avançar com tudo. Pouco importa qual seja a sua situação hoje. Eu digo para você que cada coisa acontece no seu tempo. Para cada dia existe o seu mal. Não sofra o mal que você ainda nem sabe se vai passar. Não faça conjectura. Não fica projetando a tua mente para o futuro, para coisas que você ainda não viveu. Viva o hoje. O que vai acontecer com você lá na frente vai depender do que você vai fazer hoje com a sua vida. O inimigo está colocando um monte de situação na sua vida para que você fique ansioso, para que você fique desencorajado. Você não confie no poder de Deus. E eu digo para você que você precisa entregar tudo nas mãos de Deus, como diz a palavra, com súplica e oração. Não anda ansioso. Não deixe a ansiedade tirar o foco daquilo que mais importa na sua vida. Talvez eu estou falando para você que está me ouvindo, mas está preocupado, com medo. É terrível mesmo. O medo, quando vem, ele deixa a gente desesperado. Mas eu tenho um convite para fazer para você. Que tal, ao invés de se desesperar, você agora confiar no poder de Deus? Entregar o que você tem nas mãos dele. Que ele vai cuidar de você. Deus te abençoe muito. Que ele te guarde. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus.